Gálatas capítulo 5, versículo 16. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Se você achou, diga glória a Deus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são imoralidade sexual, em algumas Bíblias adultério, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, repita comigo, o fruto do Espírito é, vamos dizer juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou as suas concupiscências. Feche teus olhos e ore comigo dizendo: Espírito Santo, fale comigo essa noite e mude a minha vida, para que eu possa andar cheio do Espírito Santo. Amém? O Vitor e o Tavinho vêm aqui. Vem aqui em cima. Eles vão me ajudar na pregação. Só peço que você preste atenção na pregação e não neles. A Bíblia diz que existe uma luta dentro de cada um de nós. A carne e o Espírito. A carne é a nossa velha natureza, são os vícios, os hábitos antigos, o jeito velho de ser. O apóstolo Paulo chama isso de velho homem. O Espírito é tudo que Deus quer que você seja. É um novo homem, uma nova mulher, parecido com Jesus. Tudo isso dentro de cada um de nós. A carne, ela gosta de mentira, ela gosta de fofoca, ela gosta de mágoa. E se eu fico alimentando isso, ela vai vencendo a batalha. Ela gosta de preguiça, mas não quer saber nada de Deus, gosta de bebedice. Mas o Espírito, quando eu vou orando, eu vou meditando na Bíblia, eu vou ao culto, eu vou servindo a Deus, ele vai ganhando essa batalha. Ele vai sufocando a carne dentro de mim, e uma nova natureza começa a assumir lugar na minha vida. A Bíblia diz em Romanos 8,
que o perigo da carne é que ela aponta, repita comigo, ela aponta para a morte eterna. Quem fica andando demais na carne vai para o inferno. E o Espírito, ele aponta para a vida eterna. Quem anda no Espírito talvez vai ter que renunciar a muitas coisas aqui, vai sofrer alguns desconfortos, porque Jesus disse que o caminho que leva para a eternidade não é largão, é uma porta estreita e apertada, mas dá com a vida eterna. E quem nunca aqui já experimentou essa guerra dentro de si mesmo? Vou ou não vou lá? Compro ou não compro? Bebo ou não? O apóstolo Paulo, ele diz que também experimentava isso dentro dele, a ponto dele confessar aos romanos. É um pastor que está abrindo o coração com seus discípulos, dizendo assim: nem eu compreendo o meu próprio jeito de agir. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto eu acabo fazendo. Mas isso não pode servir de desculpa para mim e para você andarmos na carne, mas de entendermos que a todo instante vai ter uma batalha dentro de nós, e aquilo que nós mais alimentamos vai vencer essa guerra. E qual que é a importância dessa guerra ser vencida? É o nosso destino eterno. Pastor, como que eu sei que eu estou andando na carne? Veja como a carne ela vai sufocando o espírito. Como que eu sei que eu estou andando na carne? A Bíblia diz que isso aqui acontece natural. A Bíblia chama de obra. Repita comigo, obra da carne. Por que a Bíblia chama de obra? É porque vai acontecer naturalmente. É sinal de quem anda na carne vive no adultério, imoralidade sexual, sexo antes do casamento, sexo com pessoas do mesmo sexo, orgia, bagunça, desordem, bebedeira, glutonaria, comer demais além da conta, falta de domínio também pode impedir uma pessoa de ir para o céu, porque demonstra falta de controle. Rixa, ciúme, fica irado toda hora, fica com dor de cotovelo nas coisas, idolatria, bota santos, bota anjos, bota filhos, bota pais, bota emprego, bota o sobrenome, bota o carro, bota o dinheiro no lugar que deveria ser só de Deus. Feitiçaria, leitura de mão, leitura de carta, horóscopo, isso é obra da carne. E a Bíblia diz que isso vai pendendo uma pessoa para o inferno. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: quem é que está ganhando a guerra aí dentro de você? Deixa eles aqui. Então continua. O povo quer. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa que anda no Espírito, vamos andar no Espírito. Uma pessoa que anda no Espírito, o sinal dela é que ela produz o fruto. Repita comigo: fruto do Espírito. Quem anda na carne produz o quê? Obra. Repita comigo: quem anda na carne produz obra. Pastor, o que significa isso? Vai acontecer naturalmente. Agora, quem anda no Espírito produz fruto. Quem anda no Espírito produz. Qual que é a diferença do fruto e da obra? A obra vai acontecendo. Irmão, você não precisa fazer resistência para pecar. Jesus disse assim: a carne é fraca. Se você não prestar atenção, você pecou. É obra, isso vai acontecendo. Agora, fruto é uma coisa que é um processo, é um negócio que precisa ser gerado.
É algo, pegando aqui um gancho na ministração do Guilherme, precisa ter uma semente, precisa regar, é algo que necessita de esforço. Por isso que Jesus disse assim: o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e apenas os valentes se apoderam dele. Amém? A obra da carne leva para o inferno, o fruto do Espírito é sinal de quem está indo para o céu. E aqui eu fiquei meditando, eu queria que você prestasse atenção em mim. Os irmãos agora podem descer, porque até os braços de vocês já desceram aí nessa luta. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Jesus fala muito de fruto na Bíblia. Uma das coisas que Jesus, bem perto assim do final do seu ministério, diz, ou ele revela, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Repita comigo: Jesus me escolheu. Diga assim: não fui eu que escolhi Jesus. Diga assim: foi Jesus que me escolheu, e Jesus me escolheu para dar frutos. Jesus disse assim, irmãos, em João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e ramos serve para dar fruto. Tanto que ele diz assim: ramo que não dá fruto não vai ficar enfeitando a igreja, vai ser cortado. Agora, ramo que dá fruto vai ser cuidado, vai ser podado, para que produza mais frutos ainda. Jesus disse assim: o desejo do meu Pai é que vocês produzam muitos frutos, porque quando vocês produzem muitos frutos, Deus é glorificado. Deus não é glorificado quando a gente canta. Nós damos glória a Deus quando nós produzimos frutos. Só que em Lucas 11, Jesus vai contar uma parábola bem diferente da de João 15, que ele diz que havia um homem que tinha uma vinha, e ele plantou uma figueira, e ele chega depois de um tempo e procura frutos nessa figueira, e diz para o caseiro: já faz 3 anos que eu venho aqui, eu não encontro fruto nessa figueira, corta ela. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você batizou? Quanto tempo você conhece Jesus? De tempos em tempos, Jesus parece que manda anjos para nos analisar. Eu pus até no grupo da igreja que Jesus analisa o horário que você chega. Se você vier do trabalho, chega atrasado, venha correndo, venha com a roupa do serviço. Agora, se você tem tempo, nunca chegue atrasado, porque Jesus analisa até o horário que a gente entra na casa dele. Jesus está procurando frutos em nós. Você pode olhar para algum irmão e dizer: Jesus está procurando fruto em você. Jesus está procurando fruto em você. Irmãos, qual que é o sentido da Bíblia usar tanto esse termo fruto? Repita comigo: fruto fala de identidade. Olha aqui para mim, preste atenção. Tudo ou todo tipo de pessoa, até profeta, a Bíblia diz que você conhece por fruto. Ai, mas fulano é tão amoroso. Quais são os frutos do fulano? Ai, mas prega tão bem que revela até o CPF. Qual que é o fruto desse profeta? Fruto fala de identidade. Não tem como mascarar um pé de manga, ele só pode dar manga. Repita comigo: fruto fala de identidade. Fruto também fala de uma vida saudável. Repita comigo: vida saudável. Você sabe que a árvore é boa quando o fruto é sadio. Os frutos que nós estamos dando, eles demonstram se a nossa vida cristã está sendo saudável ou não. Fruto fala também de missão. Repita comigo: missão.
Vou te fazer uma pergunta: quem aqui já viu uma árvore comendo a sua própria fruta? Levanta a mão. Ninguém. A árvore não produz fruto para ela. A árvore tem uma missão: dar de comida para outra pessoa. Por que que Jesus diz que a sua vida cristã gera frutos? Repita comigo: porque alguém vai se alimentar de mim. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Tem gente aí fora passando fome espiritual, e os frutos que você gera pode dar de comer a alguém. Fruto, ele prega, sabia? Ninguém precisa falar pé de manga. A manga fala. Ó, isso aqui é um pé de tangerina. O fruto fala. Billy Graham um dia disse assim em vida: 1% das pessoas vai conhecer Jesus pela Bíblia. 99% das pessoas vai conhecer Jesus pela vida dos crentes que leem a Bíblia. O seu fruto prega. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, nessa guerra constante, que uma vida com o Espírito Santo vai gerar um fruto. Aparece 9, mas fala o fruto é porque não tem como você gerar uma coisa e não gerar outra. Ou você anda com Deus, você não anda. É tipo assim, com Deus é 880. Não tem como você pecar, apelar. Ou eu me entrego, ou eu me perco por completo. Quem está me entendendo, diga amém. O fruto do Espírito é. Eu quero pregar sobre fruto hoje, e não estou com pressa. Também não fica aí não, que eu não estou. O fruto do Espírito é. Uma vida com Deus vai gerar. E o primeiro fruto que fala é do amor. Repita comigo: amor. O que vai acabar no final dos tempos? O que vai acabar no final dos tempos? Se você disse amor, você errou. A Bíblia não fala que o amor vai acabar. A Bíblia fala que o amor vai esfriar. Mas quem anda com Deus gera amor. Eu não estou te falando do amor que Jesus disse que todo mundo tem. Sabia que todo mundo ama alguém? Até aquele que não conheceu Jesus sabe amar. Ele sabe amar quem ama Ele. Mas o amor que o Espírito Santo gera é esse aqui que Jesus vai dizer em Lucas: estão falando mal de você, você fala bem. Estão te perseguindo, você ora por essa pessoa. Estão tentando fazer o mal com você, faça o bem. Aí Jesus diz que isso é amor. Reflita nessa hora. Esse fruto está presente na sua vida? Você tem conseguido perdoar? Ou você só ama quem te ama, mas odeia quem te faz o mal? Você só gosta de estar com quem se dá bem com você? Ou você odeia quem te critica ou não vai muito com a sua cara? O amor que o Espírito gera não é o amor que o mundo tem, é um amor sobrenatural. É o amor que me leva a perdoar coisas que parecem imperdoáveis. Repita comigo: amor. Irmãos, uma vez uma pessoa me perguntou assim, reflita, como se fosse você. Uma pessoa uma vez disse assim: pastor, fulano de tal era muito usado por Deus no dom de profecia, mas caiu no pecado, está na bebedeira. Deus ainda pode usar fulano para profetizar mesmo no pecado? Te pergunto, Deus pode usar alguém que um dia era muito usado, mas hoje está no pecado danado? Deus pode usar essa pessoa, sim ou não? Deus pode usar. Porque dom não é sinal de andar com Deus. Pode estar bebendo, pode estar traindo,
no particular, que ainda Deus usa em profecia, que ainda consegue ter uma visão espiritual, pode não vir na igreja que ainda ora e talvez Deus cura. Agora fruto, não. Por isso que a baliza de conhecer uma pessoa de Deus ou não é fruto e não dom, porque os dons Deus não tira, mas fruto eles secam-se a árvore para de se alimentar na raiz. Amor, repita comigo, alegria. Você tem andado alegre? Ah, pastor, eu não estou muito alegre não. Que alegria é essa que a Bíblia vem dizer? É a alegria da salvação. A gente precisa parar de pensar olhando o mundo. Que alegria que nós vamos ter, aquela alegria que está toda hora sorridente, igual um bobo alegre. Essa não é a alegria do Espírito. A alegria do Espírito é a que está escrito em Abacuque. Pode os campos não estar produzindo mantimento, pode as minhas ovelhinhas terem sido roubadas do aprisco, mas eu me alegro no Deus da minha salvação. Você pode estar com o semblante triste um dia, mas dentro de si alegre por ter conhecido Jesus. O mundo pode se alegrar tomando cachaça por um momento, mas a alegria interior só pode ser produzida em quem anda com o Espírito Santo. Repita comigo, alegria. Terceiro fruto que a Bíblia vai nos mostrar aqui é a paz. Repita comigo, paz. E eu quero te dar um exemplo do que é a paz que o Espírito Santo gera. A Bíblia narra nos evangelhos que os discípulos juntamente com Jesus montam num barco, e aquele barco em determinado momento do mar está sendo açoitado pelas ondas, e Jesus está lá, ó, dormindo. Paz. Quando Jesus diz assim, eu deixo a minha paz, não é uma vida sem problema. Paz é ter tranquilidade, mesmo enfrentando problema. Comece a pensar bem se existe paz em você. Não se tem problema, mas se você consegue se manter tranquilo, confiante em Deus. Irmão, Jesus dormia tão bem num barco com tempestade que foi preciso acordar e ele chacoalhar, senão ele ia ficar dormindo mesmo com os gritos dos discípulos e com o barco sendo açoitado pelo mar. Você tem essa paz ou você está perdendo demais o sono? Jesus perdoa, tá? Todo o passado, antes de conhecer a palavra, Jesus perdoa, vira uma nova história, amém? Deus tem essa nova história para o Senhor, amém? Se você precisa de remédio, está faltando esse fruto de paz. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia vai falar sobre longanimidade. Você consegue falar essa palavra? Diga assim, longanimidade. É um longo ânimo. Não está falando de uma longa paciência, está falando de um longo ânimo. Se você está perdendo o seu ânimo de acordar, se você está perdendo o ânimo de trabalhar, se você está perdendo o ânimo de servir a Deus, está faltando esse fruto do Espírito. Eu estou trazendo essa palavra essa noite para que eu e você possamos identificar o que talvez está faltando na nossa vida cristã, porque fruto, ele demonstra o quanto a gente está saudável ou está doente na nossa vida espiritual. Outro fruto que a Bíblia vai trazer é a benignidade. Repita comigo, benignidade. É ser uma pessoa do bem, que não quer o mal para ninguém, que não vibra com a desgraça de ninguém.
Essas semanas passadas, era até triste olhar a rede social. Gente vibrando. Com gente que foi morta nos Estados Unidos, com gente que foi presa no Brasil. Esse fruto é um fruto que demonstra a saúde do nosso coração. Agora a Bíblia vai dizer bondade. Repita comigo, bondade. E o maior exemplo que eu vejo nas passagens de Jesus de bondade é o que o bom samaritano fez. Ele viu alguém caído e ele não orou pelo caído. Ele chegou no caído, ele consultou o que estava acontecendo com o caído, ele olhou para o que tinha e viu o que poderia fazer por caído. Ele leva o caído para o hospital e ele paga as despesas do caído. Isso é bondade. Você é uma pessoa bondosa? Quando alguém está com dificuldade de comida, você ora por essa pessoa ou você dá a comida? Quando você vai dar a comida, e eu acho isso horroroso, eu estou perguntando para te ensinar, você gosta de se elogiar e contar para alguém? Porque tem gente que gosta de tirar selfie quando está dando cesta básica. Isso é horroroso, que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Repita comigo, bondade. Diga assim, mansidão. Existe alguém aqui que é meio estupim curto? Não precisa ter vergonha, levanta a mão. Não tem nenhum estupim curto aqui, todo mundo aqui é mansinho, levanta a mão aí. O fruto da verdade. Pastor, tem jeito? Tem, irmão. A Bíblia vai falar que tinha um homem que era bravo demais, que se ele achava que estava sendo injusto, ele matava. Moisés era um cara de espingarda. Só que a Bíblia vai dizer em Números 12 que aquele homem se tornou o homem mais manso que havia na face da terra. Deus pode mudar o seu estupim. Vai ficar longo? Não, Jesus pode tirar o seu estupim. Mas isso só acontece andando com Jesus. Por isso que Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso. Você aprende mansidão andando com Jesus. Porque, preste atenção, veja o quanto esses frutos, talvez se estivesse um médico espiritual e eu estou aqui nessa função, entregasse para cada um diagnóstico para você anotar sim ou não, a gente sai daqui nessa noite vendo se a nossa vida cristã está saudável ou não, se a gente está cheio ou está vazio do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia fala mansidão, a Bíblia vai falar de domínio próprio. Você se controla quando você vê uma postagem baboseira no Facebook? Você se controla? Meu dedo até comicha para responder e eu saio do Facebook. Você se controla se no trânsito alguém mostrar um dedo para você ou te xingar de uma maneira cheia de elogios ali? Você se controla se o telemarketing te liga 25 vezes durante uma hora? Você se controla se o garçom te dá uma má resposta porque ele está cansado de trabalhar naquele domingo à noite e você chegou ali e está esperando uma hora? Você se controla se a fila do médico te faz esperar 2 horas? Domínio próprio. Você se controla se você vê uma tentação de 12 vezes sem juros? É um fruto do Espírito. Deus quer passar a lupa em nós e encontrar isso aqui. Vamos ver juntos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Faltou a nona, que viria antes. Repita comigo: fidelidade. Ser infiel. O infiel nos dízimos
o infiel no seu casamento, o infiel na igreja em que congrega, o infiel, ele está precisando deste fruto na sua vida. Pastor, se eu identifico que eu preciso de fruto, se está faltando algo, porque talvez enquanto eu estou ministrando você diz, isso aqui eu tenho, não, isso aqui está muito fraco, aquilo ali nem passa perto de mim. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, repita comigo, eu preciso me encher do Espírito Santo. Tem algum fruto aqui que está sumindo? Tem algum fruto que nunca surgiu? Tem algum desses tipos de fruto que está bem baixinho na reserva, acendendo a luz no seu painel espiritual? Você precisa se encher do Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso em Efésios 5:18: orando, cantando, orando em línguas, salmodiando. Irmãos, não comecem o dia de vocês respondendo o WhatsApp. Não comece o dia de vocês na correria que esse mundo quer te botar. Tire uma hora do seu dia. Isso não é coisa de pastor não, o pastor não tem que orar uma hora não. É todo discípulo de Jesus precisa dedicar uma hora no mínimo das suas 24 para Jesus. Só dessa forma você vai ver esses frutos aparecerem. Mas talvez, irmão, já estou terminando, não precisa ficar com pressa. Talvez tenha alguma coisa aqui que você diz, pastor, mas eu até oro, eu até jejuo, não falte culto, mas parece que tem alguma coisa aqui que não acontece na minha vida. Alguém já sentiu isso? Parece que tem alguma coisa que não muda dentro de você. Levanta a sua mão, tem algum crente verdadeiro aqui? Sempre tem algo dentro de nós que parece que por mais que a gente ora, por mais que a gente jejua, por mais que a gente medita, o negócio não acontece. E aí eu vou terminar nesse momento pedindo para que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11. Perdão, Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Quem achou, diga amém. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Repita comigo: até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. Olha aqui para mim. Se tem coisas que na sua vida não tem sido mudada, se tem obras na carne na sua vida que você não consegue vencer, mesmo vindo à igreja e orando, se tem fruto do Espírito que não nasce na sua vida, que você sempre trupica, mesmo orando, é preciso analisar essa passagem. Essa passagem é aquela que eu acabei de citar. O dono da vinha disse: não está produzindo fruto essa figueira. Só que tem alguém ali do lado que diz: não corte, não tire, não arranque essa figueira, deixa eu escavar ao redor e colocar estrume. E aí o senhor da figueira disse: então não vou cortá-la,
Repita comigo: eu preciso de alguém que me ajude, que discipule o meu coração, que interceda por mim, que me fortaleça até que eu volte a frutificar. Então preste atenção, estou terminando. Vai ter coisa que vai nascer na sua vida com Deus. Você no quarto, você na igreja, sem dar a mão para ninguém. Mas vai ter coisa que você vai ter que falar assim. Ir lá na casa de oração, sentar com o seu discipulador, chamar um pastor, se você é homem, ou uma pastora da igreja, se você é mulher, e dizer assim: eu preciso abrir o meu coração. Me fizeram um mal tão grande, me prejudicaram de uma tal forma, que eu fiquei uma pessoa dura. Eu não consigo ser bondoso mais. Eu fiquei insensível. Estou nem lixando se a pessoa está indo bem, se está indo mal. Parece que nada mais, o sofrimento dos outros já não faz mais efeito para mim. Aí um discipulador vai orar com você, vai fazer um propósito com você, vai cuidar do seu coração, vai botar estrume. Pastor, o que é o estrume? Vai te dar algumas ferramentas espirituais para te fortalecer. Talvez uma oração de madrugada, talvez uma leitura da Bíblia, talvez a leitura de um livro espiritual, mas vai te ajudar, vai te encaminhar como um médico especialista, vai te auxiliar num problema que o clínico geral não ajudou. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E sabe como que o Espírito Santo muitas vezes vai te ajudar nas suas fraquezas? Quando você tiver a coragem de abrir o coração para alguém, corar o rosto de vergonha e contar talvez a sua fraqueza, e aceitar a ajuda de um irmão. Vá para uma casa de oração, agende um atendimento pastoral. Abre o seu coração se alguma coisa que não está indo bem com você. Vou te contar um exemplo, encerro aqui. Posso? Vocês me dão 5 minutos, sim ou não? Pastor, quando pede 5 minutos demora, mas vai ser rápido. Uma vez, irmão, estava ministrando no encontro, um jovem bonito, homem. Ele foi na fila de oração, e eu tenho certeza que não foi fácil isso. Eu disse assim: o que você quer que eu ore? Ele falou assim: eu tenho desejos homossexuais. Você acha que é simples para alguém falar isso? Mas ele teve a coragem de fazer isso aqui. Eu orei com ele, eu o instruí como deveria agir diante daquela situação. Em menos de 2 anos eu volto a pregar nessa mesma igreja de outro ministério. E ele foi uma das primeiras pessoas a me receber. Pastor, depois daquele dia Deus mudou minha vida. Essa aqui é a minha esposa. Está grávida, Deus está me dando filhos. Quando nós temos a capacidade de nos depender como igreja, o Espírito Santo consegue agir em áreas que sozinho nós não conseguimos sondar, e aquilo que parecia impossível de vencer se torna mais um testemunho de uma muralha de Jericó caída na nossa história. Não frequente só culto, vá para uma casa de oração, ande com um discipulador, alguém para cuidar do teu coração. Se você está debaixo de algum problema, marque um atendimento pastoral, para que a gente possa realmente te ajudar, até que você venha produzir os frutos do Espírito na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Às vezes uma consulta, para valer a pena, ela tem que ser um pouco demorada.
Deus não te traz aqui apenas para mais um culto. Eu creio no mais íntimo do meu coração que Deus te traz aqui porque Ele quer que os frutos do Espírito sejam gerados na sua vida espiritual. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar pelos irmãos, e depois que orarmos, você já pode ir embora em silêncio, porque vai haver um ambiente ainda de oração com os que estiverem aqui à frente. Mas eu te exorto, participe de uma reunião no lar, ande perto de um homem, de uma mulher de Deus para cuidar do teu coração. Eu quero chamar aqui à frente a pastora Andréia, a pastora Raquel, o pastor Adriano, minha esposa, o Guilherme, a pastora Valéria. Nós estaremos aqui à frente. E você que reconhece uma necessidade de vencer uma obra da carne que você não tem vencido, ou de gerar um fruto do Espírito que você não tem conseguido produzir, você vai vir à frente. Chamo também o pastor Leandro. Você vai vir à frente. Homem vai orar com homem, mulher vai orar com mulher, e você vai abrir o seu coração. Não escolha pastor para orar por você, porque nenhum de nós aqui tem poder sobrenatural, mas em obediência a princípios espirituais, Deus pode alcançar a sua vida nessa noite. A Bíblia diz no livro de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Quando você abre a sua necessidade para algum homem, para alguma mulher de Deus, nós não temos poder de te perdoar, é Deus que perdoa, mas nós temos a graça de Deus debaixo deste princípio de ser um canal de cura na sua vida, de ser um canal de libertação na sua vida. Por isso, nesse momento, você que é homem, venha orar com os homens. Você que é mulher, venha. Mas preste atenção, abre o seu coração. Diga que eu estou precisando é disso. E os pastores que for orar, não vai impondo as mãos não. Pergunta qual que é a obra ou o fruto que a pessoa precisa vencer na sua vida.